Fala para teu irmão, para teu irmão ao lado, te anime, meu irmão. É um tempo de ousadia, é um tempo novo para você, um tempo novo para essa igreja. Quantos creem que é um tempo novo para a igreja? Para a sua vida, para a sua família? Eu creio isso. Lucas 15, nós não vamos ler todo o capítulo, mas você pode ler em casa. Eu quero ver 2 versículos com você. Versículo 7 e versículo 10. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Versículo 10. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amados, a Bíblia declara aqui que há júbilo, alegria, quando alguém, um pecador, se arrepende. Os anjos fazem júbilo por um pecador que se arrepende. Quando uma pessoa, um pecador se arrepende, sua alma é salva pela pessoa de Jesus. Os céus fazem festa quando um pecador se arrepende. Então imagine, cada pessoa, quando se arrepende, quando vem para Jesus, quando é salva, há uma festa no céu. Amados, eu posso imaginar festa constante nos céus, porque sempre há alguém se convertendo. Agora mesmo há pessoas se convertendo, e agora mesmo, quem sabe aqui, há pessoas se convertendo. Então os anjos fazem festa. Você, quando veio para Jesus, quando você se arrependeu, o que é arrependimento? É voltar, você andava sem Deus e você voltou seu coração para Deus. Você deixou as coisas do passado, as coisas que realmente prejudicava você, que era pecado. Eu quero andar com meu Deus. Isso é arrependimento. E quando você fez isso, você fez festa no céu. Fala para o seu outro lado, você fez grande festa também. Os céus jubilaram quando você se arrependeu. Amém? Por um pecador que se arrepende. Amados, céu não é um lugar parado, mas é um lugar de júbilo, alegria. Como se viu aqui. Puxa, eu posso imaginar, porque a palavra de Deus diz no Salmo 16, que na presença do Senhor, há fartura de alegria. Não é pouca alegria. Não é alegria, mas fartura, alegria. Mas, amados, é muita alegria. Você não para de rir, você não para, é júbilo. É coisa tremenda, é um lugar de alegria, de celebração. Nós podemos produzir festa no céu. Diga, eu posso produzir festa no céu. Como? Nós somos chamados, cada um de nós é chamado, para levar as pessoas a palavra de Deus e levá-los ao arrependimento. Cada um de nós somos chamados para levar as pessoas, pela palavra de Deus, ao arrependimento. No livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, Marcos 8, versículo 36. Diz o seguinte: que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma alma vale mais que o mundo inteiro, muito mais. Vale mais que todo ouro, vale mais que toda prata, vale mais que tudo que há no mundo. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perde a sua alma? Diga comigo, uma alma vale mais. Em cada pessoa existe uma alma. Em você, a pastor Nessi sempre fala isso. Em cada pessoa tem uma alma. Não importa quem seja, existe uma alma dentro dessa pessoa. Nós vemos que tem pessoas que dão a sua alma por esse mundo. É o contrário. Por quê? Porque eles querem só viver, se preocupam com as coisas dessa vida. Amados, muitas pessoas, elas só querem as coisas dessa vida. E é como esse versículo diz, que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Pessoas dizem, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou ter que aproveitar, minha vida é curta. Comemos, bebemos, amanhã vamos morrer mesmo. Então eu vou aproveitar. Sim, aproveita, mas sabe o que acontece? Perde a sua alma. E uma pergunta que vem, que você e eu, cada pessoa lá fora precisa responder: aonde que eu e você, aonde que você vai passar a sua eternidade?
Você precisa responder isso hoje à noite. Aonde você quer passar a eternidade? Amados, uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Agora, eu e você, às vezes não damos valor o que Deus dá para uma alma. Deus dá muito valor. Deus amou o mundo. Quando eu falo do mundo, eu falo de pessoas. E eu penso, amado, se você fosse a única pessoa do mundo, digamos, mesmo assim, Deus enviaria Jesus por causa de você. Já pensou nisso? Deus amou o mundo de tal maneira, você não consegue expressar o tamanho do amor de Deus, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa preciosa quando nós entendemos isso. Mas às vezes eu e você não valorizamos, não esforçamos, não trabalhamos para salvar uma alma, para levar as almas ao arrependimento. Porque esse é o início da vida cristã. A primeira mensagem do Evangelho é arrependimento. E a primeira mensagem para cada um é arrependimento. Porque cada pessoa andava sem Deus, sem rumo, andava conforme o curso desse mundo e precisa se arrepender. Toda pessoa precisa se arrepender. Sempre na palavra de Deus você vai encontrar a primeira coisa: arrependei-vos, arrependei-vos. Em Atos a mesma coisa. Levar pessoas ao arrependimento. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 20. Tiago 5, versículo 20. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá multidão de pecados. Aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte a sua alma. Salvará essa pessoa da morte. Que morte? Morte eterna. Separação de Deus eterna. Agora a pergunta é, será que nós temos essa consciência? Que nós precisamos levar as pessoas para a salvação, para que elas sejam salvas da morte? O curso desse mundo, o destino sem Deus, sem Jesus, é a morte eterna, a separação de Deus eterna. Foi por isso que Jesus veio. Jesus disse, eu vim salvar o que estava perdido. Todo mundo perdido, você estava perdido. Não pense que você era bonzinho o suficiente. Você só alcança a salvação em Jesus. Fala para esse outro lado, só em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Ninguém. Será que verdadeiramente eu e você cremos? Agora vem algo que você não gosta. Será que você crê no inferno? Pastor, não fala disso. Eu li um livro uma vez que inferno e céu não existe. O céu e o inferno é aqui mesmo. Existem muitas filosofias, muitas seitas que pregam isso. Será que nós cremos com a morte eterna? A Bíblia fala sobre isso. Será que eu e você, nós estamos crendo que cada pessoa que morre sem salvação, sem arrependimento, sem o conhecimento de Jesus, sem passar por Jesus, ele vai passar eternamente no inferno? Pense sobre isso. Em Lucas capítulo 16, Lucas 16, versículo 22, 25, nós encontramos a história de Lázaro, do rico e do Lázaro. Os dois morreram. Quantos sabem que um dia eu e você vamos morrer? É bem curto a minha vida, a sua vida, em comparação com a eternidade. É bem curto. Imagine como é a minha vida nessa terra. A Bíblia diz que aos 70, depois disso é canseiro, enfado, às vezes nem chega.
Você sabe que a minha vida comparada com essa vida pode ser apenas um segundo comparada com a eternidade. Imagine o que é a eternidade. Um segundo, imagine a eternidade. Apenas um segundo da tua vida aqui. Imagine. Os dois morreram. Aconteceu morrer o mendigo ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico que foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molha em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está, ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que dê testemunho a fim que eles não virem para esse lugar. Mas ele insistiu. Abraão então disse: eles têm Moisés, profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Estava em tormentos. Imagine aquele homem em tormentos a vida inteira. Ele não queria que os seus irmãos fossem o mesmo. Estou aqui em tormentos. Eu não quero que a minha família, não quero que meus amigos venham a esse lugar que eu estou. Muitas vezes nós pensamos que a pessoa, quem sabe, vai ter uma outra chance, uma segunda chance. Quem sabe vai ter outra chance. E tem muitos que pregam isso. Que o homem evolui, que você, morre, nasce daquele. A Bíblia diz que está ordenado uma só vez, depois disso o juízo. Então não tem morte, volta de novo. Você não é de uma pessoa. Por que estou perguntando isso? Para dizer para você o que eu e você estamos fazendo de fato, para salvar as almas, para resgatar as pessoas, tirar as pessoas das trevas e trazer para a luz, para a presença de Deus. O que nós estamos fazendo? Será que estamos vendo diante dos nossos olhos as pessoas na morte? Será que estamos vendo as pessoas no pecado? As pessoas nas trevas? As pessoas andando errado nos seus caminhos, que vai conduzi-los à morte? A Bíblia diz que há caminhos para a vida e há caminhos para a morte. Será que estamos acomodados, passivos, tranquilos? Será que estamos tendo uma perspectiva da eternidade? Que esta vida aqui na terra que estamos vivendo é uma vida passageira. É uma vida que é um sopro, como se fosse um segundo só. Esse dia havia um exemplo. O pastor Skib falou, quem estava na conferência de casais, foi tremendo. Ele usou o exemplo de uma corda. Foi, né, pastor? Reunião de casais. De filhos, tá. De filhos, conferência de filhos, é isso. Comparou a vida como uma corda. Uma pontinha de uma fitinha vermelha, uma corda comprida. E a tua vida é essa fitinha vermelha. Essa é a tua vida. Diante de toda uma eternidade que está à frente de nós. Será que estamos fazendo todo esforço para levarmos as almas para o arrependimento, para a salvação? Como que nós vemos? O apóstolo Paulo é um tremendo homem. Sabe o que ele dizia lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 18? Veja só, abre comigo, 1 Coríntios 9, 18 a 23. Dá vontade de ler todo o capítulo 9. Mas vamos lá, 18, ele diz: nesse caso, qual é o meu galardão? Versículo 16, 1 16, se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar,
Por sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se eu faço de livre vontade, diga livre vontade. Não é empurrado, não é alguém tem que estar empurrando você. Mas se faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade do despenseiro que está me confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando propõe de graça o Evangelho. Diga de graça. Nunca pode ser cobrado. Tem gente que faz um comércio do Evangelho. E tem muita gente que faz isso. Paulo está dizendo, evangelizando propõe de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para quê? Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Uau! Paulo está dizendo, eu faço tudo, todos os meios para salvar alguns. Eu estou dedicando a minha vida, todo o meu esforço para uma coisa, para ver se de alguma forma, de alguma maneira eu posso salvar alguns. Meu desejo maior é trazer pessoas para Jesus. Meu desejo maior não é essa terra, porque essa terra, tudo que ela fornece, vai perecer. Você sabia disso? A terra passará, as coisas passarão. Paulo dizia, meu desejo maior sim, é ir junto de Deus ao céu. Para mim é comparavelmente, se você vai continuando, ele vai falando isso. É melhor que eu esteja no céu, eu quero ir com Deus, eu vou estar com Ele, que é muito melhor. Mas eu quero ainda ficar aqui me esforçando, para ver se de toda maneira, eu quero salvar pessoas, eu quero edificar pessoas. Então é melhor que eu fique. Eu me faço fraco para com os fracos, escravo de todos, eu me faço como judeu, apesar que eu não sou, debaixo da lei, para ver se salvo, levo arrependimento para as pessoas. Salvar as pessoas. Amados, nós podemos perder a paixão pelas almas. Nós perdemos muitas vezes a paixão pelos perdidos. Parece que a vida cotidiana, a nossa própria busca, quem sabe pelas bênçãos de Deus, porque muitas vezes nós queremos, eu quero as bênçãos, eu quero bênçãos. Quantos querem ser abençoados? Eu quero. Mas muitas vezes isso rouba de nós a paixão que nos move a buscar as almas perdidas. Nós nos preocupamos tanto com a gente mesmo, que nós não nos esforçamos em ir a essas pessoas, salvar essas pessoas. Quantos sabem que nós somos o corpo de Cristo? Quem crê isso? O corpo de Cristo aqui na terra. A igreja é o instrumento de Deus. É o último instrumento de Deus aqui na terra. Não há outro instrumento. O único instrumento é a igreja. O propósito, Efésios fala isso. Propósito eterno de Deus. Então nós somos a boca de Jesus aqui na terra. Nós somos os pés de Jesus aqui na terra. Nós somos as mãos de Jesus. Se nós falarmos, Jesus vai falar com as pessoas. Se nós tocarmos os perdidos, Jesus vai tocar os perdidos. Se nós com a nossa fé irmos até o perdido, Jesus vai com você até os perdidos. Mas se você não for, não vai. Se você não falar, Jesus não vai. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Você, essa igreja é o corpo de Cristo. Nós que somos o corpo de Cristo aqui na terra. Se nós não formos, Jesus não vai.
Amados, muitas vezes nós não entendemos o que é a igreja. Muitas vezes pensamos a igreja, nós reunimos fim de semana e é ótimo, vamos na nossa cela, ótimo, mas eu vivo a minha vida. Eu faço as minhas coisas. A igreja é muito mais que isso. A igreja existe com propósito. A igreja existe porque Jesus está no meio dela. E Jesus não é algo estático, parado. Ele quer mover através da igreja. Se é uma coisa que Jesus, que Deus ama, são pessoas. Pessoas. E Ele ama as pessoas. Heidi Becker, quem sabe você já ouviu falar dela. Ela fala muito sobre isso, sobre paixão pelas pessoas. Jesus, quando via as pessoas, ele tinha compaixão, paixão, paixão. E sabe o que libera milagres? É a paixão. A paixão pelas pessoas. Quando você começa a tocar as pessoas, os milagres vão acompanhar. Os sinais vão acompanhar. Foi isso que Jesus disse. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esses sinais irão acompanhar. Isso é, você sai e começa a tocar as pessoas, a falar, os sinais vão acompanhar. Existe um caminho para esses sinais acompanhar. Amados, se não tocarmos, Jesus não pode tocar. Se não falarmos para os perdidos, Jesus não pode falar. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Fala para o seu outro lado, eu e você somos o corpo de Cristo aqui na terra. Romanos capítulo 10, versículo 14. Primeiro versículo 13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos aqui invocaram o nome do Senhor? Senhor, eu preciso de um Salvador, e Tu és o meu Salvador. E você veio à cruz, não me envergonho do evangelho da cruz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando sabe que a obra de Jesus foi suficiente naquela cruz. É suficiente, nada pode ser acrescentado, nada. É suficiente. A palavra de Deus diz, como porém invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se não há quem anuncie, se não há quem fale, se não há quem toque. Depois diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Olha para teus pés, diga, meus pés. Eu vou lá para os perdidos, eles são formosos. Muito formosos. Anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Você sabe que a igreja é a única chance do mundo. A igreja é a chance da salvação da nossa geração. A solução do Brasil é a igreja. A solução do mundo é a igreja. O mundo vai de mal a pior. E a solução é a única que Deus estabeleceu em Jesus Cristo. A única. Chama-se a igreja, o corpo de Cristo. A igreja, corpo de Cristo. Por isso o Senhor quer despertarmos. Para quê? Para que façamos parte do que Ele quer fazer. No livro de Isaías, capítulo 2, é uma passagem tremenda. Isaías, capítulo 2, diz, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se levará sobre todos os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações, dirão, vinde, subamos à casa do monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Depois fala que Ele vai julgar entre os povos, e corrigirá muitas nações. O que vai acontecer, amados? As pessoas vão fluir para casa. Eu quero dizer para você, é um tempo que milhões e milhões de pessoas vão se converter. O meu filho esteve em Laranjeiras do Sul, uma cidade interior do Paraná. Ele conheceu o pastor Zezinha, lá nos Estados Unidos. Ele convidou para ele estar lá. Uma igreja que começou em 3 anos, já tinha mais de 3 mil pessoas. Hoje,
já tem 7 mil pessoas, um lugar de 20 mil pessoas, 25 mil pessoas numa cidade. E ele perguntou para o pastor, qual é o segredo? Ele disse, vai lá. É por isso que ele foi lá. Voltou semana passada. Ele ficou impressionado, tão simples. Tão simples. Você sabe que o evangelho não é complicado, é simples. É tão simples que você fala, meu Deus, isso. Mas qual é a diferença? Ele falou algo interessante. O dia que descobri que Deus ama as pessoas, eu também assimilei isso. Eu também quero amar as pessoas. Por isso, as pessoas estão sendo salvas. Você consegue entender, amados? Quando Deus olha para a terra, olha para essa cidade, olha para as pessoas, Ele ama as pessoas. Ele quer que as pessoas se arrependam. A palavra de Deus diz em Timóteo, Deus deseja que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Deus deseja. E se você está aqui nessa noite, não tenho certeza, pastor. Deus deseja que você seja salvo, que você alcance a vida eterna. Deus deseja que você cresça. Deus deseja que você conheça Ele. Porque a palavra de Deus diz que a vida eterna é conhecer a Ele. A vida eterna não é um dia lá no céu, é aqui. Começa hoje. Deus deseja que você cresça, conheça mais a Ele, que você ande com Ele. Esse é o desejo de Deus. Deus deseja. Nós temos que desejar a mesma coisa que Deus deseja. Parece que às vezes nós perdemos a paixão pelas almas. Não sei se é a vida moderna, o comodismo da vida moderna, mas parece que nós perdemos. Eu creio que Deus quer dar de novo para nós. Deus quer colocar no nosso coração, no meu coração, para essa igreja. Porque eu sinto como se Deus querendo despertar essa igreja para algo grande. Esse lugar vai ser pequeno, amados. Já está sendo pequeno. Não é pelo número de pessoas, mas o desejo de Deus que essa cidade seja salva. Nós uma vez recebemos uma palavra de Deus. Eu estava no Canadá. E veio um homem, um pastor, disse, você é do sul, ele nem sabia, nem conhecia eu. Você mora no sul do Brasil. Deus deseja fazer algo lindo na cidade. As pessoas vão vir de fora para ver o que vai estar acontecendo na cidade. Prepare-se. Ele falou, começa a se unir com outros pastores. E você sai para se unir com outros pastores, é a coisa mais difícil. É mais fácil você se unir com cristãos, pessoas, que com pastores, porque cada um tem seus conceitos. Eu tenho a verdade. Se você quiser ser salvo, tem que vir para a minha igreja. Quando sabe que somos o corpo de Cristo nessa cidade. Há diferenças que não fazem diferenças. Há diferenças que fazem diferença sim. Quando mexe na fé básica da fé cristã, isso sim. Mas há diferenças. Lá no céu não vai ter diferenças. Lá no céu não vai ter aquela coisa, você é A, B, C, não. No céu, aqui na terra tem esse orgulho, esse ciúme, essa inveja terrível. Mas a palavra de Deus disse, Deus quer fazer uma coisa linda, vocês vão ser como uma vitrine para muitos lugares. E eu creio isso. Eu creio isso. Deus quer mexer com a sua vida, com seus conceitos, com o seu comodismo. Você tem que ver o que está no coração de Deus. O que Deus quer. Por que a igreja existe? Por que eu faço parte da igreja? Deus quer colocar o seu coração na igreja, no seu coração uma paixão, um fervor pelas almas perdidas, que vai mover, que vai nos levar até eles. Onde você vai dizer, eu não posso deixar de falar, não posso deixar de tocar essa vida, com o amor de Deus, de ter paixão pelas almas. Por que será que a igreja existe, meu amado? Você precisa fazer essa pergunta. Por que eu faço parte da igreja? Se você pudesse resumir numa frase. A igreja existe para... E a resposta da Bíblia, ela dá algumas respostas, mas uma das respostas diz para dar glória a Deus. Para receber glória de Deus através da igreja. Isso, a igreja dá glórias, honras. Por toda a eternidade. Você sabe que por toda a eternidade você vai estar na presença de Deus dando
honra, glória, louvor. Assim como agora mesmo, lá no trono, os anjos estão louvando, adorando. Oh, amado, com o corpo glorificado, você vai ter um corpo glorificado, não esse corpo aqui. Oh, que coisa tremenda. Dando glória a Deus. Mas a outra pergunta, por que a igreja está na terra? Por que Deus não leva logo a igreja para o céu? Porque lá é melhor. Muito mais intimamente melhor. Conhecemos muito mais a Deus. Por que estamos aqui em Lages? Por que você não nasceu em outro lugar? Ah, pastor, a cidade. Você sabe que você deve amar onde Deus te colocou? Quando você começa a falar, muitas vezes, eu vejo muitas pessoas falando, essa cidade, pastor, eu trabalho, pastor, não tem. Começa a falar, cidade, Deus me colocou, eu amo a cidade, Deus tem um propósito. Eu sou um filho de Deus, o Espírito Santo está em mim. E há pessoas da cidade, Deus ama as pessoas. Você sabe que Deus ama as pessoas, não importa onde que é. Deus ama as pessoas naquela janela 10h40. Deus ama aqueles índios que estão lá dentro na Amazônia, sei lá onde. Deus ama lá no outro lado do mundo. Deus ama os muçulmanos, o islamismo, aquelas pessoas terríveis. Até isso, pastor, Deus ama. Deus deseja salvar. Deus ama. Comece a orar, Senhor, traga um avivamento, traga vida. Eu sou os pés de Jesus, eu sou a boca de Jesus, eu sou as mãos de Jesus. Eu estou aqui porque eu sou embaixador de Cristo. Eu sou uma pessoa que Cristo ungiu para libertar os cativos. Cristo me ungiu para proclamar a salvação. O Espírito Santo me ungiu para tirar a tristeza dentro do coração das pessoas, porque as pessoas estão tristes, estão amarguradas. O Espírito Santo me ungiu para curar aqueles que estão enfermos. Amados, nós precisamos de paixão. Porque pela paixão, nós vamos ir às pessoas. Deus clama pelas almas das pessoas. O mundo perdido clama a Deus. Na sua ignorância, no seu pecado, eles clamam a Deus, eles não sabem. Deixa eu perguntar para você, quantos aqui, antes de conhecer a Deus, agora você conhece a Deus, pode dizer, que coisa maravilhosa. No íntimo, tudo que eu precisava, eu estou tendo agora que é Jesus, eu tenho agora em Jesus. Você não sabia. Cada pessoa lá fora não sabe disso. Por isso que na sua ignorância eles clamam. Porque precisa de Jesus. Eles precisam da paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. É diferente. O reino de Deus é paz, alegria, justiça, é diferente. O mundo clama. Nós estamos aqui para levar Jesus ao mundo e o mundo a Cristo. Nós estamos aqui para ser bênção para esse mundo perdido. Nós estamos aqui para ser luz. E a luz não pode ser escondida, ela tem que iluminar todo o ambiente. Não podemos ficar escondidos, não podemos ser cristão 007. Quantos sabem o que é cristão 007? Ninguém sabe. Às vezes você trabalha com pessoas, ninguém sabe que você é cristão. Ah, pastor, tem vergonha. Fala para a pessoa do lado, não seja um cristão 007. Nós estamos aqui para ser sal da terra. Mas se o sal ficar a ser insípido, como restaurar o sabor? O sal, ele sustenta. Amado, quando Jesus me salvou, eu descobri que o seu amor por mim, Ele me libertou, Ele me trouxe alegria. Foi a maior descoberta, Jesus morreu por mim. Maior descoberta. E essa descoberta transforma toda a tua vida, toda a nossa vida. Mas depois tem uma segunda descoberta. Primeiro Ele morreu por mim, mas também Jesus morreu pelo mundo. Jesus morreu por mim, mas Ele morreu por todos. Não apenas por mim.
E a igreja é um instrumento de Deus para salvar outras pessoas, para tocar as pessoas. Nós somos, Ele me salvou, não para que eu seja abençoado. Porque muitas vezes nós pensamos, eu quero ser abençoado. E há pessoas que pregam só isso. Me abençoa, me abençoa. Eu quero, eu preciso. Se preocupa com as coisas. Mas Deus te abençoa, se tu uma benção. Fala pessoal, se tu uma benção. Ele me salvou não apenas para salvar a mim, mas Ele me abençoou para alcançar outras pessoas. Ele começou uma obra em mim, para que através de mim, Ele toque outras pessoas. Você entende isso? A flecha não está voltada para mim, porque muitas vezes a flecha está voltada para mim. Abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Oh, me abençoa, me dá prosperidade, me dá mais. Voltado no teu prazer. É o evangelho errado. O evangelho que só prega prosperidade para si. É o evangelho errado. Eu não creio no evangelho assim. Eu creio que nós somos chamados para abençoar outros. Diga, eu fui chamado para ser uma bênção. Tudo que Deus tem te dado é para te abençoar, mas é para você abençoar outros. É você receber, mas também compartilhar. Se nós recebemos e não damos, Deus não pode dar mais para você. Quantos têm descoberto isso? Quando você começa a dar, quando você começa a tocar, quando você começa a falar, mais bênção vem sobre você. Eu conheci um pastor uma vez, ele falou o seguinte: eu nunca oro por mim, para minhas necessidades. Nunca. Eu nunca peço, oh, dá-me isso, oh, Deus, me dá mais dinheiro, oh, me Deus, oh, Deus, me dá, me abençoa, abençoa, abençoa. Eu nunca faço isso, eu só oro para os outros. E sabe o que acontece? Deus me dá o dobro. Deus me abençoa o dobro. Porque minha flecha não está voltada para mim, está voltada para as pessoas. Como eu posso abençoar? Como eu posso ser um servo? Como eu posso servir as pessoas? Como eu posso amar as pessoas? Jesus, Deus Pai, Ele deu seu Filho. Não é dá-me, dá-me, dá-me. Esse é um evangelho egoísta, que só pensa em si, só pensa nas bênçãos. Sabe por que muitas vezes a nossa vida fica parada, estagnado? Porque nós temos uma perspectiva que eu preciso ser abençoado. O Senhor me abençoa, o Senhor me abençoa. E você pode ver, muitas vezes você te conta a bênção, a bênção, irmão. Quando já viu isso aí na TV? Quanta bênção, só bênção, só bênção. Só prega bênção, só bênção, só bênção. Não tem nada errado, amém. Mas eu não quero pregar isso. Eu quero pregar sim. Mas eu quero também pregar que todo aquele que quiser seguir piedosamente a Cristo será perseguido. Ninguém prega essa mensagem. Ninguém prega essa mensagem que o apóstolo Paulo diz, olha, eu fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar alguns. Estou em cadeia por causa do evangelho. Ninguém prega isso. Eu não quero, pastor. Se acontecer isso, vou tomar Durilo, sumiu. E muitas pessoas, qualquer coisa. Você sabe que existe aquele cristão sabonete? Apertou um pouquinho. Fala para esse outro lado, não seja o cristão sabonete. Apertou, saltou fora. Não é verdade? Quantos sabem que nós participamos com grande medida com os sofrimentos de Cristo também? Nós participamos, amados. Oh, me dá um negócio aqui, quer falar mais, não vou falar. Às vezes nós queremos receber o poder de Deus. E queremos, nós precisamos do poder de Deus. Quem quer? Eu quero. Mas a pergunta é, por que eu quero receber o poder de Deus? Por quê? Ah, pastor, eu quero ficar aquele arrepio.
Que coisa. Ficar mais alegre. Amém? Rir mais. Eu quero o poder de Deus para que durante a semana eu não brigue com minha esposa, não brigue com meu marido, que eu durma bem. Eu quero o poder de Deus. Jesus disse aos seus discípulos: receberei poder a descer sobre vós o Espírito Santo e sereis, diga serei, testemunha. Não é para dizer poder, veio poder, o grande homem, poder, poder. Não, testemunha. Diga testemunha. Testemunha. Vocês vão receber poder, muito poder, para ser minha testemunha nessa cidade onde você está. Para você tocar as pessoas, orar para as pessoas, falar para as pessoas, pôr a mão para as pessoas ser curadas. Né, Caldense? Semana fizemos isso, né? Senti muito alegre, fui com o Caldense. Com quem mais? Não me lembro. Tá, não importa. Foi tremendo, amados. Foi tremendo. Fomos lá, numa casa, né, Caldense? Oramos, vindo da pessoa, toda aquela filosofia, não confrontamos, amamos. No fim, vamos orar. E Deus moveu. Deus falou: há muita amargura no seu coração. Você precisa perdoar alguém da sua família. Aí eu preciso mesmo. Eu pensava que tinha perdoado, e não tinha perdoado. Isso é poder de Deus, amados. Agora estou aliviado. É o poder, eu falei, é Jesus tocando a tua vida. É o amor de Deus tocando a tua vida. Seremos testemunhas, amém? Quantos querem ser testemunhas? Ide por todo mundo. Às vezes nós dizemos, vinde a mim, vinde a nós. Não é ide. Amados, a igreja não é ficar dentro das quatro paredes. É muito bom você estar aqui e precisamos reunir, não deixamos de congregarmos. Você precisa participar da célula, você precisa estar em cada reunião da igreja. Mas a igreja existe para sairmos das quatro paredes, para tocar as pessoas, para ir às pessoas. Amém? A igreja deve ir ao mundo e anunciar a salvação. Aí esses sinais vão seguir. Por quê? Porque tem almas perdidas. Em Judas, tem um capítulo só, versículo 23. Judas, bem no fim da Bíblia, diz, versículo 22, 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Arrebatai-vos, tirai do fogo do inferno. Porque você sabe que o destino dessas pessoas é o inferno. Pastor, você não crê no inferno. Leia Apocalipse. Leia as passagens que Deus fala sobre isso. Leia sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Amados, Deus está nos chamando para ir atrás das pessoas. O mundo está perdido. Pessoas estão morrendo nos seus pecados. Pessoas estão sendo destruídas. Famílias estão sendo destruídas. Casamentos estão sendo destruídos. Relacionamentos entre pais estão sendo destruídos. O mundo está em ruína. Pessoas estão indo para o inferno. E eu e você somos o canal de Deus para essas pessoas. Somos as mãos, somos as bocas, somos os pés para essas pessoas. De Deus para essas pessoas. Salvar uma alma é um árduo trabalho. Mas é um trabalho compensador. Dá trabalho, diga dá trabalho. Que não é só você pescar o peixe. E vem cada peixe, amados, com escamas, com aqueles... Às vezes tu pega um peixe, aqueles espinhos, você sente, mas é aí mesmo. Às vezes eu vejo muitas pessoas que pescam, aí a pessoa é um peixe de muita espinha, e dá uma pisca, né, fere a mão, eu não quero mais, pastor. Imaturidade, diga imaturidade. Diga que você tem que amar o suficiente. Quando você ama muito, você não vai ligar para essas coisas.
Você não vai ficar ferido, você não vai ficar magoado, você não vai ficar chateado, você não vai ficar com ciúme, você não vai ficar com inveja, você não vai ficar, não vai. Porque o amor cobre multidão de pecados. Não tem problema nenhum. E sempre que você vai pescar, sempre que tu está na frente, líder de célula, sempre você vai sentir o primeiro impacto. O inimigo não gosta disso. Pessoas, pastor, não gostei que a pessoa falou. É isso mesmo. Você tem que estar pronto. Eu amo assim mesmo. Jesus disse, se alguém bater de um lado da face, dá outro nele. Não? Opa, pastor, está pregando o que aí, pastor? Dá o outro lado. Amém? Lembre do apóstolo Paulo, amados. Eles foram parar numa ilha, um navio afundou, todo mundo nadou até numa ilha, chegaram lá, estava frio, o apóstolo Paulo foi recolher gravetos. E ao recolher gravetos, o que aconteceu? Uma víbora, uma cobra muito venenosa, mordeu ele. O que ele fez? Ele jogou no fogo e continuou. Todo mundo olhou, vai morrer. E não morreu. Sempre quando você vai servir, sempre vai ter uma cobra que vai... Vai para a pessoa do lado, ai, isso dói. Mas o que tu faz? Se você deixar lá, o veneno vai entrar. Você tem que pegar aquilo e lançar no fogo. Então diga comigo, sempre que eu vou servir, sempre quando vou tocar pessoas, quem sabe, vai vir uma cobra junto. Mas eu vou lançar o fogo. O fogo é uma figura do Espírito Santo, eu vou entregar para Deus. Eu não vou ficar lá, ficou amargurado, chateado, pastor. Nossa, olha só. Não, dá um sorriso. Eu amo assim mesmo, Jesus ama assim mesmo. Eu não vejo a pessoa como ela está hoje, eu vejo aquilo que Deus está fazendo lá na frente. Amém, amados? Eu estou vendo o que Deus está fazendo. Dá um sorriso então. Eu vejo, diga, eu estou vendo em você também. Que Deus está fazendo lá na frente ainda. Já fez, está fazendo. Quantos podem entender? Amém? Amém. Dá trabalho. Mas é compensador ver o maior milagre numa vida sendo salva, transformada, ver no rosto das pessoas um rosto de tristeza, voltar cheio de alegria, um rosto de paz, ver pessoas libertas da escravidão, libertas das drogas, libertas das bebidas, ver casamentos restaurados, famílias restauradas, vendo as pessoas com propósito. Isso é tremendo, amados. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo dizia, não me envergonhe no Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não me envergonho no Evangelho, de proclamar, de tocar, de anunciar, de falar. Se você tem oportunidade, fale. Se você não tem oportunidade, crie uma oportunidade. E amados, você precisa nem criar oportunidades, as oportunidades estão aí. Sabe o que gera ousadia na minha vida, na sua vida? Nós precisamos de ousadia. Quem estava domingo passado, eu preguei sobre isso. Amém? Nós precisamos de paixão de Jesus. A paixão de Jesus leva o quê? Renúncia em nossa vida. Se você não ama Jesus, paixão por Jesus, você não vai renunciar à tua vida no dia a dia, você não vai renunciar a muitas coisas boas da tua vida. A paixão por Jesus leva você a renunciar. Renúncia leva você à ousadia no Senhor. E o que leva a ousadia? Qual? Unção. Então não é a primeira coisa. Eu quero unção. Não, primeiro a paixão por Ele. E tendo paixão, você vai ter paixão para as pessoas também, lógico. Renunciar, e muitas vezes você tem que renunciar, faz parte. Amém? Nós somos ungidos para proclamar a salvação, o poder de Deus ao mundo. Nós somos pescadores de homens. Às vezes, para você pescar, é algo bem difícil. Eu já tentei pescar, às vezes é difícil ver um peixe.
Mas uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Você já imaginou se cada um de nós ganhar uma alma? Isso faz grande diferença para Deus. Imagine 2 almas. Mas deixa eu perguntar para você, qual foi a última vez que você pode dizer, eu ganhei uma alma para Jesus? Ela está andando com Deus hoje. Pense sobre isso. Eu estou proclamando, eu sou testemunha. Se não está acontecendo isso, existe algo errado no seu cristianismo. Deixa eu ser bem franco. No nosso cristianismo. Se eu não estou ganhando ninguém, se eu não estou proclamando, se eu não estou tocando, é um evangelho que nós não temos entendido o que é a igreja ainda. Nós não entendemos porque fizemos parte de uma igreja. Se eu quero ganhar almas, eu tenho que ir a eles. Eles não vão pular para dentro, você tem que ir. Você tem que ter paixão pelas almas. Uma alma é mais importante que o mundo. Uma alma é mais importante que tudo, que o mundo inteiro. Deus não quer que a gente fique nas 4 paredes. Experimente, amados. E veja então se a tua vida não vai mudar. Quando o teu foco é abençoar as pessoas, tocar as pessoas, falar para as pessoas. Deus vai colocar mais depósito em você. Deus vai dizer, olha, ele precisa mais de mim para ele poder dar para as outras. Então eu vou colocar mais. Mas se você diz que a pessoa, oh, Deus, eu preciso, eu abençoo. Deus, você é tão inconsciente que pensa só em você. Que isso, cara? Fica aí. Começa a abençoar, começa a tocar. Nessa semana mesmo. E veja o que vai acontecer. Se você não vai entrar que nem aquele, né? Vai ser assim com você. Nós temos que ir atrás das pessoas perdidas. Resgatar essas pessoas para Deus, porque Deus ama. Nós vamos ver Deus mover na vida dessas pessoas. Casa de paz é tremendo. Nós iniciamos a semana. E terça-feira queremos ouvir testemunhos. 6, 7 semanas. Deus quer isso. Deus quer que você participe de ir para as pessoas, anunciar para essas pessoas a grande salvação. Lá no livro de Hebreus fala dessa grande, estou encerrando, fica graças a Deus, pastor. Hebreus, capítulo 1. Aliás, 2, 3. Hebreus 2, 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Diga, grande salvação. Grande salvação. Como essas pessoas escaparão? Se não há quem fale, se não há quem pregue. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Quero te convidar a ficar em pé nessa